Bom, boa tarde a todos. Acho que sessão excelente com o Gil, com o Ivo, com o Rafael pelas apresentações. Eu vou falar um pouquinho mais de droga, mas vai ser bem menos que o Rafael. Agradecer à comissão organizadora pela excelência do evento, pelo convite, está fantástico mesmo. Perguntas extremamente pertinentes. E a mim, coube falar sobre resposta parcial, pós-terapia neoadjuvante em HER2 positivo, e temos o anticorpo droga conjugado ideal. Interesse? Bom, a gente sabe que em 2019 o estudo Catherine levou a essa mudança de paradigma do câncer de mama HER2 positivo inicial, com essa publicação no New England, para pacientes com doença residual pós-tratamento neoadjuvante. Quem tinha doença residual recebia TDM1 por 14 ciclos, mantinha o trastuzumab, e a gente vê aqui uma redução do risco de recorrência pela metade com essa estratégia selecionada de terapia pós-doença residual. Então, a gente chama isso de uma terapia adjuvante adaptada, né, de acordo com a resposta ao tratamento neoadjuvante. E agora, com dados publicados no ano passado no New England, 7 anos de seguimento, a gente vê aí uma redução do risco de recorrência pela metade e sobrevida global. Então, o TDM1, uma redução do risco de morte por 1/3, com esse segmento de quase 8 anos de seguimento das pacientes. E aqui entra um ponto muito importante para todos nós. O tratamento neoadjuvante para paciente com estadio 2 e 3, HER2 positivo, ele é crucial. Ele é fundamental. A gente viu ontem a sessão de saúde pública, que deixa a gente muito triste, mas isso é fundamental a gente ter em mente, tanto no público quanto no privado, a importância de fazer a terapia neoadjuvante nessas pacientes, até para selecionar, como o Rafael falou, quem tem maior risco ou não, para poder receber a terapia subsequente. Mas ainda tem espaço para melhorar. Existem pacientes que têm um alto risco de recorrência nesse grupo de mulheres que fazem o tratamento neoadjuvante. Se tiver linfonodo positivo, no momento da cirurgia, então vejo que a sobrevida de doença invasiva em 7 anos tem pacientes aqui, 30% que recorrem. Alto risco em pacientes inoperáveis ao diagnóstico, mesmo com resposta e cirurgicamente adequado depois, também tem um risco alto de recorrer. E o menor benefício em quem tem o HER2 2 cruzes por imunohistoquímica duvidosa e que é FISH positivo, isso a gente já sabe. Paciente com imuno 3 cruzes, forte positivo, e especialmente hormônio negativo, são as que melhor respondem, que chega a 80% de resposta patológica completa. Então, esse grupo FISH positivo também é um grupo que a gente precisa tratar melhor. E também tem a questão da meta cerebral. A gente sabe do tropismo do câncer de mama HER2 positivo para o cérebro. A gente precisa melhorar esse controle cerebral. Infelizmente, tem um grupo de mulheres que recorrem no cérebro após o tratamento neoadjuvante, às vezes como sítio único de recorrência. E aí vem o Destiny Breast 05. Esse é um estudo randomizado de fase 3 que avaliou mulheres com doença residual após o tratamento neoadjuvante que recebiam o TDM1, que virou padrão com o Catherine, ou o deruxtecan, TDXD, ambos por 14 ciclos. Vejam, 1.600 mulheres, um número grande de pacientes, tudo muito bem desenhado, e tem alguns detalhes importantes quando a gente compara o Destiny 05 com o Catherine. Então vejam aqui, comparando os dois estudos, o primeiro com o TDM1, o Catherine, e o Destiny agora, recente com o TDXD, a gente vê que o número de mulheres que tinham um câncer considerado inoperável na entrada do estudo era 2 vezes maior no estudo Destiny, com o deruxtecan. Linfonodo positivo, 80% com linfonodo positivo na cirurgia, versus 40% com linfonodo positivo no estudo Catherine. E 80% das mulheres do Destiny tinham recebido bloqueio do HER2 duplo, trastuzumab e pertuzumab neoadjuvante, comparado com só 20% que receberam o duplo bloqueio no estudo Catherine. Então, o Catherine tinha essa questão de pacientes terem feito quimioterapia só com trastuzumab, doença residual, e recebia o TDM1. Então, o que a gente vê aqui é um grupo de mulheres de mais alto risco no Destiny 05. A minha pergunta é, será que se fosse um grupo de menos risco, teria tido tanta diferença deruxtecan versus TDM1? Esse é um ponto importante. E aqui os resultados. A gente vê que teve a sobrevida livre de doença invasiva teve um ganho, uma redução de 50% na redução do risco de doença invasiva.
Aqui é com segmento de 3 anos, a gente não tem dados de sobrevida ainda, isso é importante. E a gente tem que lembrar de uma coisa importante, a toxicidade. O deruxtecan, ele é uma droga que tem um grau de toxicidade significativo. Vejam que tem aqui esse ILD, doença intersticial pulmonar, a pneumonite, 9% versus 1%, com morte. E a taxa também, a gente vê também, é consistente mesmo em pacientes previamente tratados. Então, é algo que chama atenção. É uma droga que tem mais efeito colateral para paciente, com náuseas, vômitos, piora de qualidade de vida. Isso também é importante. E aqui eu acho que é importante para todos nós, porque o grupo de mastologia, na minha opinião, é um dos grupos mais fortes, que mais entende, comparado com os cirurgiões, não conta isso para eles, tá? E mais entende de terapia sistêmica. Eu adoro discutir caso com vocês, o quanto que vocês entendem e sabem o que estão falando quando fala de neoadjuvância, de tratamento adjuvante, de endodisciplina. Mas não se esqueçam da toxicidade. Indicar imunoterapia neoadjuvante não é simples no triplo negativo. Pegar uma paciente com tumor de menos 2 centímetros, axila negativa, indicar imuno, mata. Imunoterapia neoadjuvante pode matar a paciente que está com objetivo curativo. E a mesma coisa vale para o deruxtecan. Tá? Isso é fundamental. A gente quer fazer, a gente quer melhorar, mas tem que selecionar bem as pacientes e saber realmente o que a gente está fazendo de melhor para essas mulheres. E aí eu coloco isso aqui. Tá? Se a gente for comparar o número necessário para tratar o NNT do Catherine e o Destiny, é claro que o Destiny está estimado porque não tem ainda sobrevida global. Mas vejam que você beneficia uma paciente em 9 no Catherine e o estimado 1 em 12 ou 1 a 20 no Destiny. NNH, o número necessário para fazer mal para a paciente. Você tem ali no Catherine, de uma forma geral, com eventos adversos, 1 para 10. No Destiny, 1 para 8. Os números necessários para fazer mal com eventos graves. O Catherine nem tem. O Destiny, você pode ter uma doença intersticial pulmonar. Se você tratar 50 mulheres, uma pode ter problema pulmonar grave. Internação, fibrose pulmonar e piora de qualidade de vida. E o que é pior, 1 em 100 pode morrer de pneumonite. Então, tenham isso em mente. A gente está querendo curar pacientes, são pacientes curáveis. A gente pode matar essa paciente com um tratamento desse. O NCCN ele já atualizou, né, a versão agora, de 2 de 2026. A gente tem aqui, se vocês observarem, na doença residual invasiva, está aparecendo aqui. Vejam aqui, categoria 1, tá? O deruxtecan e o TDM1. Vejam que os dois estão aqui. Tá? O que é importante? Por que os dois estão aqui? Porque tem uma diferença na seleção. Se você tiver uma paciente com câncer de mama, HER2 positivo, que fez tratamento neoadjuvante, tem doença residual, seja na mama ou na axila, você tem as duas opções, hoje aprovadas e categoria 1. Você pode fazer o TDM1 nas mulheres em geral, de mais baixo risco, e vejam que o deruxtecan, pelo NCCN, pacientes com alto risco de recorrência, é a recomendação atual. Então, pacientes clinicamente T4, N0 a N3, câncer operável que tem doença axila positiva após neoadjuvante. Então, são critérios que a gente tem que usar e definir melhor qual a paciente usar. E para finalizar, a pergunta era se a resposta parcial pós-terapia neoadjuvante em HER2 positivo temos o ADC ideal. A resposta é não. Nós temos os 2 ADCs, temos que selecionar de forma adequada. Lembrar que o deruxtecan tem um risco maior de toxicidade, tem um risco de custo alto, que a gente não conversou, a toxicidade financeira não é desprezível, e a gente reserva ele hoje para pacientes de alto risco, e o Catherine, para as pacientes de alto risco, continuam sendo uma boa opção. Obrigado.